Olá, mulheres, bom dia, vamos para mais um devocional. Hoje eu estava com uma proposta diferente, estava pensando em falar sobre essa mulher, algo mais histórico, mais teológico, porém, ao ler esse versículo, me deu vontade de mudar tudo o plano, então segue o plano de Jesus. E vou falar então sobre Ruth. A gente estudou um pouco quando falou sobre Noemi e Orfa, e hoje nós vamos falar de uma linda história de romance, não só romântica, mas uma história de romance. E está lá então no livro de Ruth 3, verso 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Essas duas palavras que mudaram o meu devocional de hoje. A Kitty acabou de bater na porta, ela quer também ser uma gata virtuosa. Vamos aprender com esse devocional hoje? Ai, gente, eu tô igual a Laurinha do Carrossel, isso é tão romântico. Eu não penso como o Tim Maia naquela canção que uns nascem para sofrer enquanto os outros riem. Porque a história com Jesus tem final feliz e eu vou provar para vocês. Lembram-se de Noemi, que uma vez se fez amarga, pediu para as amigas a chamarem de Mara? Você vai ver a conclusão dessa história, o que aconteceu no final. Eu olhando para a história de Noemi, imaginei, nossa, coitada, né? Sofreu tanto. É uma mulher do Senhor, temente ao Senhor. Mas vamos ver o final dessa história. Então aqui, esse versículo de Ruth 3:11 foi dito por Boaz. Nós sabemos que o Provérbios 31 foi escrito por Lemuel, eram os conselhos que a mãe dava para ele, a mulher virtuosa. Ele decidiu transcrever esses conselhos, então ficou para nós como um modelo de mulher. E era também o jeito que ele via a mãe, ele via que não era só de palavras, que também na prática, senão era pragmático. Então tudo quanto a gente for fazer tem que ter a palavra e a prática. Para saber um pouco do contexto, Israel passava por um tempo de fome, e aí Elimeleque levou toda a família para Moabe, e os meninos se casaram com moabitas, e depois todos faleceram, e Noemi e Ruth ficaram juntas. Orfa voltou para o seu povo, para os seus deuses, e Ruth disse a Noemi que queria, onde ela fosse, ela moraria, que o Deus dela seria o Deus dela, que o povo de Noemi seria o seu povo também. E Noemi ficou com aquela inquietação que deveria arrumar um marido para Ruth e que ela não mais pariria, porque ela era já velha. Mas isso ficou como uma inquietação na vida de Noemi. E nós podemos ver que o propósito de Noemi agora era esse, e que ela era como uma mãe para Ruth. E haviam algumas leis que a viúva poderia se casar com o próximo da família, o mais próximo. Se os filhos de Noemi tivessem irmãos, Ruth poderia se casar com um deles. Fazia parte dessa lei. E Orfa também não transgrediu nada voltando para a sua família. Nós falamos um pouco negativamente sobre ela, mas ela voltar para a família também era genuíno, ela poderia se casar lá. A única questão foi a escolha de voltar para os povos, para os seus deuses, que provavelmente a fé dela, que foi uma fé aparente, seria corrompida. E por outro lado, nós vamos falar dessa mulher virtuosa. O que fez o livro de Ruth ser um livro exclusivo? Porque Sansão foi colocado num livro, e Esther e Ruth são mulheres que têm livros com os seus nomes. E aí eu estava pensando sobre isso, e pensei do fato dela ser uma gentil. O símbolo na Bíblia, quando fala de Israel, não é somente para o povo que nasceu dos filhos de Jacó, das 12 tribos, mas também daqueles que aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador. Então Paulo vai exortar Pedro no Novo Testamento, porque fazia acepção de pessoas, tratava gentios diferente, vai exortar as igrejas e fala que gentios também é o povo do Senhor. E Ruth era uma estrangeira, era moabita, e ela aceitou Jeová como seu Senhor e Salvador. Isso foi o princípio de que a fez ser uma mulher virtuosa. O primeiro ponto, ela decidiu seguir com Noemi, como se fosse a mãe dela, como se o Deus de Noemi fosse o dela também. O segundo ponto, Ruth aceitou
totalmente os conselhos de Noemi. Tudo que Noemi falava, ela dizia a Noemi: eu vou cumprir exatamente como a senhora está me fazendo. E depois que ela trabalhou no campo, ela pegava as espigas e Boaz a viu e disse que ela poderia fazer sem ser repreendida, anunciou isso aos servos, e ela teve essa atitude, né, humilde de catar o que estava no chão, e Boaz já teve um encanto com ela aí. Nós podemos pegar o amor está no ar. Então ele já deu essa direção aos seus servos para que deixasse Ruth, e que ele soube que ela era alguém de sua família. Boaz com certeza soube de todas as intempéries que Ruth e Noemi estavam passando. Para visualizarmos melhor, a viúva na época era como se fosse uma sem teto. Ela dependia da caridade do povo. Então Boaz foi caridoso, abrigou essas mulheres, e ele começa a ficar pensativo sobre isso. Nisso, a sogra maravilhosa, que foi mesmo como uma mãe para Ruth, ela pede para Ruth se vestir com o seu melhor vestido, passar aquele perfume maravilhoso, ficar linda, maravilhosa. Hoje a gente tem o recurso da maquiagem, mas elas tinham o recurso da época. E Noemi diz a ela para descer a eira, porque ele estava mexendo com a cevada, e que para não incomodá-lo, não ir até ele enquanto ele comia. Depois que ele comeu, todo dopaminérgico, né, queria descansar, deitar para fazer o metabolismo da comida lá, ele vai, deita-se à eira. Eu já ouvi pregação que ele estava na cama. Na verdade não, ele estava dentre os cereais, na eira, que era o chão de terra batida ou cimento. Hoje em dia a gente vê o cimento queimado, né, dentro de um celeiro, mais ou menos isso para você visualizar. E ele deitou entre as cevadas e tinha alguma coisa para cobri-lo, porque Noemi pede para que ela deite aos pés dele, e que ele falaria o que ia fazer com a vida dela após isso. Ela se deita aos pés dele e ela aguarda com paciência no Senhor, seguindo o conselho de uma pessoa mais experiente. Lembram-se como Tito 3, que as mulheres mais experientes ensinam as menos experientes? Então ela seguiu esse conselho e esperou um tempo. Meia-noite esse homem acorda e percebe ela aos pés dele e começa a conversar com ela. Quem é você? O que você está fazendo aqui? E ela diz a ele que ela é a serva dele. E ela conta a história: você é o meu resgatador. E ele fica com a pulga na orelha, com a cabeça inflamada, pensando como ele pode resolver essa situação. E elas tinham uma posse, e quem comprasse essa posse levava junto Noemi e Ruth. E ele se lembrou que havia outro resgatador antes dele. E ele fala para Ruth: não, mas eu preciso resolver sua situação. Mas existe um resgatador da sua vida antes de mim. Pois ele foi conversar com esse resgatador, explicou a situação. Existe Noemi, que são os nossos parentes, nós precisamos comprar essa terra dela e virão Noemi e Ruth. Ruth deve ser esposada. E o resgatador disse que por ele tudo bem, ele compraria as terras, mas que por ele tudo bem ele casar-se com Ruth, porque ele não poderia, ele teria problemas com isso. Na Bíblia não relata quais seriam os problemas, mas que ele dá carta branca e sela um acordo, que antigamente para selar um acordo eles não apertavam a mão, não dava aperto de mão, tirava o sapato, para mostrar que isso era santo, era vicário, era real, legítimo, fidedigno. Então eles fizeram esse acordo e Boaz volta com essa novidade. Mas antes disso, ele diz a ela no verso 10 e 11, bendita és tu entre as mulheres. O terceiro ponto é esse. O que fez ela bendita? Ele fala: a sua segunda atitude, minha filha, foi melhor do que a primeira. Certamente todas as pessoas vão saber que você é mulher virtuosa. Por que ela foi mulher virtuosa? Ela foi procurar solução para a vida dela nas coisas corretas, no que a lei de Deus mandava, e ele percebeu que havia nela frutos de conversão,
que ela decidiu não só de palavras, mas que as atitudes dela mostravam. Então, quando a Bíblia vai falar que a gente é bem-aventurado? Lá no Sermão do Monte. Então, essa mulher, para ele chamá-la bendita, ela tinha atitudes que convergiam com a palavra de Deus. Então, e ele a chama de minha filha. A figura de Boaz aqui é como se fosse o Senhor. A submissão ao seu marido, a submissão ao homem tem essa beleza. E você vai saber por que você deve ser submissa. Para colher os frutos que Ruth colheu. Você quer colher bons frutos? Vá à fonte correta. Ela se deitar aos pés de Boaz, isso é um simbolismo rico. Lembram-se de Maria? Ficou aos pés de Jesus, aprendendo sobre Jesus. E o que Jesus disse para os discípulos que a criticavam, para Marta? Que ela fazia o melhor, era o necessário, que essa é a melhor parte, a boa parte, e isso não lhe seria tirado. Então vamos aplicar aqui. Ela escolheu a melhor parte, ela não foi para o Tinder, ela não foi para o carnaval, ela não foi para a balada, para o pagode, arrumar um marido. Ela foi de acordo com as leis de Deus, no lugar certo, e quando a gente teme o Senhor, é obediente, Deus nos recompensa, nos galardoa. Por quê? Porque nós temos fé que Ele vai agir por nós. Esperamos com paciência, agrada-te do Senhor que Ele realizará os desejos do seu coração, vai alinhar o sonho ao dele. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Eu bem sei o plano que tenho para vocês, planos de paz, plano de prosperidade, não planos de mal. É o que mostrou aqui para a vida de Ruth. E olha que bonito, né? Hoje em dia a gente critica, né? Criticaram tanto a filha da Viviane Martinello porque ela decidiu dar o primeiro beijo no altar. Mas Boaz aqui fez a corte. Ele mostrou o que era respeitar uma mulher. Nesse dia que ela deitou aos pés dele, eles não coabitaram. Quando ele veio com a novidade, falando que o resgatador não poderia resgatá-la, ele assumiu a responsabilidade e falou: eu resgatarei você. Ai, que história mais linda! E aí sim, eles coabitaram e ela deu à luz a um menino que, enquanto Noemi, a Bíblia vai dizer que ela deu o regaço, proteção, consolo, o colinho. E Noemi carregando esse bebê, as mulheres da cidade disseram: esse bebê é melhor do que 7 filhos para você. Olha, até arrepia. E ela acolhendo o bebê no colinho, ouvindo isso, eles deram o nome de Obed. Elas falaram: ele vai chamar Obed. As mulheres que ajudaram a escolher o nome, porque viram que ela de amarga passou por uma mulher maravilhosa, uma mulher que teve praticamente uma segunda conversão, voltou ao primeiro amor e esbanjou amor para a vida desse neto, né? Aí você vai falar assim: ah, mas a Ruth não é filha dela, mas ela foi uma mãe, né? Como Deus nos adota, é uma simbologia. Como Deus nos adota, ela também teve Ruth como uma filha, né? Adotou. E esse deveria ser o princípio de toda sogra: adotar as noras como filhas, né? Não uma rival, como filhas, né? A mulher tem mania de rivalizar com outras. Então ela acolheu como filha e era neto dela, sim. E sabe o que significa Obed? Servo e adorador. Esse menino tinha as características do pai e da mãe. Os dois eram servos e adoradores. Ela foi chamada de mulher virtuosa. E ele, tudo que podia ter de virtude num homem, Boaz tinha. E aí vem o quinto ponto, que foi a recompensa, né? A recompensa do quê? Da obediência dela, do temor ao Senhor, do amor ao Senhor, de buscar na verdadeira fonte, o Deus verdadeiro. Aí ela teve vida próspera por estar aos pés do Senhor. Deus deu esse neto a Noemi, filho de Ruth e Boaz, que chama Obed, um servo e adorador, parecido com os seus pais. E o Novo Testamento vai dizer que a primeira vez que os cristãos foram chamados cristãos foi em Antioquia, né, depois de Paulo. E cristão significa pequeno Cristo. Então esse menino aqui simbolizava um pequeno Cristo, o fruto de um amor verdadeiro, um fruto do temor do Senhor. Quer ser mulher virtuosa? Vamos estudar a vida de Ruth. Deus abençoe. Nem olhos viram, nem
preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim.